Boa noite. Com as fórmulas esgotadas de fazer novela, autores como Glória Pérez começam a usar os problemas sociais como elementos das tramas. Por vezes polêmicas, por vezes providenciais, essas abordagens ganham discussões também fora da TV. O assunto do mídia de hoje é a vida além da América. Boa noite. O Mídia hoje vai discutir sobre os temas sociais dentro da novela América. Para isso, contamos com a presença da jornalista e professora de comunicação social da FAESA, Vanessa Maia, e da professora do Instituto Braille, Luciana Alvarenga. Boa noite. Boa noite. Luciana, a novela América hoje tem abordado a questão dos deficientes visuais. O que realmente é uma necessidade para essas pessoas? Olha, a pessoa com deficiência visual, ela tem necessidade de conscientização, né? Que as pessoas tenham mais consciência em relação ao que? As dificuldades que essas pessoas passam, tipo calçadas irregulares, né? Orelhões nas calçadas, carros estacionados nas calçadas, areia, né? Bar que coloca cadeiras, informações, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, né, não estão em braille, né, não estão em locais também acessíveis para as pessoas deficientes visuais, né, sinalizações, tipo onde ela está, alguém para acompanhá-las em shopping, terminal, supermercados. As pessoas, assim, normalmente não prestam esse tipo de assistência, porque em alguns pontos a gente sabe que não tem uma estrutura organizada, né, para estar atendendo ao deficiente visual. As pessoas não são solistas, elas não ajudam? As pessoas são solícitas, porém, elas não sabem como ajudar, né? Não existe essa conscientização de como ajudar. E muitas pessoas têm vergonha de se aproximar do deficiente, têm vergonha de chegar próximo do deficiente, né? Tem vergonha de se referir à deficiência do deficiente, quando isso não é uma vergonha, até porque é algo visto por todo mundo. Então, não tem como eu esconder que eu sou cega se eu estou com uma bengala na mão. Então, isso não é um mito, isso é uma realidade e as pessoas têm que encarar de frente, né? Então, a maioria das pessoas não tem essa consciência e a maioria das pessoas que tem a deficiência também não tem essa consciência. Então, não facilita, nenhum lado facilita um para o outro. Certo. Com a novela América agora abordando a questão dos cegos, né, o dia a dia de um dos personagens que tem a deficiência visual, você acredita que pode trazer um pouco mais de consciência para a população? Eu acredito que possa trazer consciência e também espanto, né? Porque muita gente fala assim, mas será que tá certo isso que esse personagem está fazendo? Será que ele não está muito assanhado? Será que ele não está muito para frente? Quando na verdade é isso mesmo, né? A pessoa cega, ela tem direito de ter uma casa, de passear, de curtir, de namorar como uma outra pessoa qualquer. Bom, perguntar aqui para a professora Vanessa. Professora Vanessa, até onde uma novela pode abordar esse tipo de tema, assim? Até onde ela pode estar aprofundando esse tipo de questão social? Bem, na literatura de comunicação tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, que os meios de comunicação, eles não podem fazer como as pessoas pensarem, como elas devem pensar sobre determinado assunto, eles não devem, ou eles não têm o poder de encaminhar um tipo de pensamento. Mas eles têm uma prerrogativa, eles têm um poder de sugerir temas sobre os quais as pessoas devem pensar. Então, isso, ao mesmo tempo que é muito perigoso, na medida em que alguns assuntos profundamente relevantes caem num tipo de espiral de silêncio, não são mais mencionados pelas mídias e, portanto, não são mais falados pela população, por outro lado, traz toda essa perspectiva positiva de que, se não fosse a novela para colocar essa temática na agenda das pessoas, novamente as pessoas que não convivem com um tipo de deficiência, seja ela familiar ou no âmbito do trabalho e tudo, estariam muito pouco preocupadas, né? Quer dizer, estariam muito pouco interessadas pela vida de cegos, estariam muito pouco interessadas em saber como eles se locomovem, como eles
eles utilizam o seu dia a dia, né? Ainda hoje estava conversando com a Luciana, né, no nosso bate-papo aqui antes do programa, e ela estava me dizendo que ela já foi, já saiu em vários programas locais aqui, em Movimento, da Gazeta, em Reação da Tribuna, que o pessoal do jornal Gazeta foi lá e fez uma matéria com o pessoal do Braille. E eu cheguei a brincar com ela dizendo, ô Luciana, você está virando tão popstar? Ela falou, não, é por conta da novela que eu acho que isso está acontecendo, né? E é de fato, quer dizer, é interessante na medida em que coloca em relevância, que tira do silenciamento e que trata com naturalidade, como ela mesma disse, né? O personagem, ele tem direitos que não são só os direitos de cidadão, como de trabalhar, como se locomover, mas ele também tem o direito à felicidade dele, aos seus afetos, aos seus desejos, às suas questões, né? E isso é bacana, isso que o meio consegue promover, isso é bacana. Ô Luciana, a gente estava conversando aqui antes um pouquinho também, e você falou que tem acompanhado a novela, né? Uhum. E isso está trazendo uma repercussão no meio dos deficientes visuais? Existe alguma... Vocês comentaram, estão falando sobre isso na novela? Surge esse tipo de curiosidade? Porque, assim, isso é tão comum, né, pra gente que é deficiente visual, a gente comenta as coisas engraçadas, né? Que acontecem, por exemplo, teve uma cena da novela, né, onde que a menininha e a mãe foram, né, andando e a mãe tropeçou no gramado e a menina riu, falou, mãe, se fosse comigo, mas a senhora tropeçando e tal. Então a gente ri dessas coisas que acontecem, porque se existe aquele mito, né, de que a pessoa cega que tropeça, a pessoa cega que cai, a pessoa cega que se machuca, e a pessoa que enxerga não, quando ela cai, quando ela tropeça foi apenas um acidente, né. Então é uma coisa assim, a gente acaba comentando esse tipo de assunto, né, outros assuntos também, tipo como aconteceu no concerto, quando ele quis entrar com cão guia, né? E essas coisas acontecem mesmo. As pessoas deficientes visual, elas não são barradas nos locais por causa da deficiência, né? Se existe um mito, por exemplo, eu quando esses tempo aí, eu fui pegar aquele seletivo e na hora que eu subi na porta do seletivo, o motorista olhou para mim e falou assim, não, você não pode entrar aqui. Eu virei para ele e disse, por que eu não posso entrar aqui? Aí ele disse, porque aqui paga, sua carteirinha não dá direito a passe livre. Aí eu fui, né, peguei meu dinheiro e falei, então tá aqui seu dinheiro, né? Então, Acabou pagando a passagem, claro, normalmente. mas é porque eu não estava com a intenção de não pagar, até porque eu sabia que ele pagava. Mas na ideia dele, eu estava entrando ali. E é a mesma coisa que acontece com as pessoas deficientes, né? Então isso a gente comenta muito. Professora Vanessa, você está vendo que eles também passam por essas situações assim de preconceito e tudo. Qual é a importância, qual é a eficácia de uma novela tratar esse tipo de assunto? Eu acho que toda, porque eu acho que as novelas, na verdade, elas estão devendo muito ao brasileiro, na medida em que, se você for pesquisar no histórico das novelas, durante muito tempo elas trouxeram para a gente um padrão, entre aspas, de normalidade, né? Então, o que é ser normal para as telenovelas? É ser branco, é ter o cabelo liso, que é associado a cabelo bom, é ter um corpo talhado por exercício físico ou por cirurgia plástica, é andar de carro do ano, é ter namorado bonito. Então, o problema é que as novelas, elas acabam trazendo uma distorção porque a vida não é assim, né? E aí, na medida em que essa novela coloca essa questão de que existe uma vida cotidiana para além do Jardim Botânico, para além de uma cidade cenográfica da Globo, que traça seus padrões de normalidade e que esse cotidiano é tão ou mais normal do que esse padrão, que na verdade é uma distorção, a novela presta um serviço, que eu não acho nem que seja só prestar um serviço, mas é resgatar um déficit histórico mesmo que ela tem com o brasileiro. Né? Quantas pessoas já quiseram modificar o tipo de cabelo porque a atriz da novela tinha um cabelo extremamente liso, ainda que a natureza não permitisse, né? Quantas pessoas quiseram, sei lá, contabilizar seus atributos físicos porque a menina da novela... Então é relevante por quê? Porque um dos protagonistas da novela é cego. E ele é cego e convive bem com o cotidiano dele... E não é uma pessoa frustrada, e não é uma pessoa mal-humorada, e não é como a gente acha que as pessoas são. Porque durante muito tempo se conviveu com outro tipo de coisa. Agora, eu acho também
que essa aproximação com uma suposta realidade, ela também tem alguns problemas. Porque a vida também não é tão boa como passa na novela, entendeu? A vida não é tão tranquila como se passa na novela, né? É claro que a novela mostra os incidentes do cego, da menina, enfim, mas a vida não é tão calma assim quando se vê, né? Por exemplo, uma questão de se locomover num quarteirão, que pra gente é o mais normal dos hábitos, né? Eles têm problema, tem cadeira de bar no meio da calçada, tem lixeira, tem material de construção. E eu não sei, assim, até que ponto essa autoestima que se passa do personagem é de fato a autoestima, queria até saber da Luciana, é a autoestima das pessoas que enfrentam essa realidade diária e tudo, né? Porque tem dia que você cansa, sabe, de nadar contra a corrente. Tem dia que você cansa de provar que você é capaz, que você tem muitos atributos para preencher um emprego específico para você, com as suas habilidades, com o seu talento. Tem dia que você cansa de ficar provando para os outros de que você não quer favor, você quer respeito. Entendeu? Então eu não sei como é que é isso, se nesse ponto, se nessa perspectiva a novela mais do que fantasia ou mais do que presta serviço. Não sei, Luciana. Como é que é, Luciana? Fala pra gente. Olha, às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar? Às vezes dá vontade de você realmente chutar o pau da barraca, brigar com todo mundo, porque assim, as pessoas, a novela realmente, ela está passando fantasiado nessa parte, né? Nessa parte eu acho que ficou a desejar, né? Até porque o que está acontecendo na novela? Eles estão se espelhando no Rio de Janeiro e numa até conhecida da gente, né? A Ethel, né? E ela é uma cega de classe média, então ela tem cão guia, se eu não me engano, ela é uma das únicas que tem cão guia aqui no Brasil, são poucos os que tem, né? E que eu conheço, só ela que tem, não conheço outra pessoa. E ela vive uma vida boa, né? Porque ela anda de carro, ela vai aonde que ela quer, ela tem alguém para levá-la, né? E agora, se você pega uma pessoa deficiente, né, que mora, vamos colocar, em Terra Vermelha, na Barra do Chucu, né, porque tem deficiente lá também, né? Pessoas que moram em morros, em periferias mesmo, como é a vida deles, né? Eles têm que muitas vezes descer escada sem corrimão, isso já aconteceu comigo, né? Descer escada sem corrimão, né? Você tá andando e as próprias pessoas da rua te deixam também um pouco nervosa. Às vezes você tá andando, alguém grita, cuidado, há um buraco ou precipício, quando você vai ver um descascado na calçada, né? E esse tipo de dificuldade, assim, está no dia a dia. Isso está no dia a dia. A gente vai dar uma pausa agora rapidinho, vamos para o intervalo, né? Vamos sair rapidinho e voltamos logo em seguida, é só um minutinho. Voltamos com o Mídia, que hoje aborda os temas sociais dentro da novela América. Contamos com a presença da jornalista e professora Vanessa Maia e da professora do Instituto Braille, Luciana Alvarenga. Professora Vanessa, bom, nós sabemos que aqui no Brasil, né, a população utiliza assim, de várias formas de escapismo, como carnaval, como futebol, né? O Brasil realmente precisa de novelas? Olha, eu acho que em determinado momento, sim, o Brasil precisa de novela, assim como os norte-americanos precisam das suas séries, assim como os europeus precisam dos seus cinemas. Enfim, essa busca do homem por uma projeção para além do que ele não tem, não consegue deter no cotidiano, do que ele não consegue apreender, é já uma caminhada de muito tempo, né?
Agora, eu percebo que essa questão da identificação do homem com qualquer produto do entretenimento, e no nosso caso, a novela, que é o foco forte, ela é muito bem teorizada pelo Edgar Morin. Quando ele foi escrever o livro dele, A Cultura de Massa no século XX, ele colocou uma frase lá que foi muito emblemática, sobretudo nessa sociedade contemporânea nossa de hoje, que é a seguinte: olha, estamos caminhando para um tipo de existência tal que a cultura de massa ela passou a ser a religião de salvação terrestre. Então funciona mais ou menos como uma possibilidade de transcendência da sua existência diária, algo como, olha, eu não suporto a minha rotina, a minha vida é muito dura, porque o real de cada indivíduo, ele é realmente insuportável. Se cada um de nós for parar para pensar no real que possui, no real de sua existência, esse real é insustentável. E a cultura de massa é a grande interface que faz com que esse homem transcenda. Daí a novela, daí o sucesso da novela num país como o nosso. Quer dizer, eu sento diante da televisão, eu olho a novela, daí eu me projeto no papel da mocinha, daí eu vivo os sonhos que ela gostaria de viver e que vive no folhetim, daí eu vivo as angústias que ela gostaria ou que ela vive no folhetim, daí eu vivo as emoções daquilo e a minha vida fica menos insuportável. E naquele momento ali, eu posso ser tudo o que eu quiser. Quer dizer, por isso então que eu acho que o Brasil precisa de novela, porque a gente precisa de dar vazão, ou ainda se a gente não precisa, a gente busca isso. Eu busco ser o que eu não consigo ser. Serve de motivação, de repente, para enfrentar todos esses problemas da vida. Ou não. Porque o que vai acontecer? Pode servir de motivação na medida em que você assista a um tipo de trama e que você veja a tipologia da trama que se estabelece e pense, olha, mas isso é muito infantil, mas isso é muito romanceado, eu sei que a minha vida não é assim, eu não quero ser como é aquilo, eu não quero enfrentar os problemas que aquela pessoa enfrenta, eu não quero ser fraco como aquele personagem é. Mas aí tem um problema sério, porque pode ter o reverso da coisa. Quanto mais eu me identificar com aquilo, mais a minha existência vai ser fantasmagórica. Quanto mais eu achar que a minha realização está numa tela, numa trama, numa outra coisa que não é a minha vida, a minha existência diária, cotidiana, o meu acordar, sei lá, 5, 6, 7 horas da manhã, o meu caminhar, o meu deslocamento e tudo, ele vai ficar ainda mais insuportável e menos eu vou viver isso. E quanto menos eu viver a minha vida, entre aspas, real, mais eu vou viver a minha vida imaginária e pior a minha vida cotidiana vai ficar. Veja, então, essa questão da projeção do homem, do brasileiro na novela, ela tem um aspecto que é sério. Porque se eu me lanço de cabeça nessa fantasia que me propõe, como falou lá, como bem exemplificou o filme do Allen, A Rosa Púrpura do Cairo, a vida da personagem era tão insuportável, que ela ia assistir o mesmo filme todos os dias, até o dia que ela entrou na tela. E passou a viver com o personagem da tela. E era tudo muito bom, tudo ótimo. O marido dela na vida real era muito ruim para ela, o romance que ela arrumou na tela foi muito bom. E ele se apaixonou perdidamente por ela e saiu da tela. O problema foi quando ele foi pagar a conta do restaurante, porque o dinheiro dele era dinheiro cinematográfico. Então, o problema é quando a nossa vida, de novo, que é nessas questões cotidianas, ou seja, pagar as contas, viver uma vida com um companheiro que seja difícil, viver o real. E aí, só queria dizer mais uma coisa, que é a seguinte. Hoje em dia, com esse ambiente encharcado de mídia que nós temos, a gente quer o real, mas a gente quer um real ficcionado. Eu não quero só o real, porque o real é pesado demais para mim. O real é duro demais para mim. Eu não suporto. E daí todos os nossos desvios que a gente tem. Uns desviam para o consumo, outros para comida, outros para chocolate, outros para compra, outros para cigarro, enfim. O meu real é muito insuportável. Eu quero o meu real, mas eu quero um real ficcionado. Daí, então, de novo, a questão da novela. Desculpa, te interrompi, fala. Não. Na verdade, é porque você está falando assim dessa questão do real e do imaginário, né, que a pessoa se projeta. E dentro da novela se abordam outros temas, como, por exemplo, a questão da imigração. E nós sabemos que é um dado, só em Boston tem mais de 500 mil brasileiros, né? Então, você acredita que isso seja uma especificação, seria um espelho
né, da situação dos imigrantes lá, eles se projetam na novela, aquilo é realidade, é o sonho, como é que eles lidam com isso? Bem, então, como eu estava dizendo anteriormente, como a gente quer muito esse real, mas não quer o real integralmente. A gente quer ele com uma névoa de ficção, a gente quer ele com um pouquinho de glamour, a gente quer ele com um pouquinho de romance, a gente tende a deslocar as atenções para o que de melhor a gente tem de entretenimento no Brasil, que são as telenovelas. Quanto à questão da imigração, eu penso que há um item aí que a gente precisa ser pensado. A América, na verdade, se configurou para os brasileiros como a terra prometida. Quer dizer, então, antes de ser uma questão da novela, é um sonho mitológico, né? É uma história mitológica. A América é a terra prometida, a América é a terra das oportunidades, a América é a terra dos homens que não têm medo, né? E aí você tem toda a história dos caras que desbravaram o oeste e dos ingleses que foram para lá e tudo. E tem uma história também de que viver num país como o nosso, com tantas limitações econômicas e sociais, é muito preocupante. Se você for pensar, um professor de alfabetização que tem um papel relevante na nossa sociedade, importantíssimo, ele ganha para trabalhar R$300. E se você for pensar, esse mesmo professor que investiu na sua formação, que estudou e que faz não só, ele não presta só um serviço, ele não trabalha só para garantir a sobrevivência dele, senão ele iria garantir a sobrevivência dele em outro âmbito. Esse mesmo professor ganha R$300 e uma pessoa que serve mesa na América ganha 5 vezes mais do que isso, talvez em uma gorjeta de um cliente apenas. Mesmo hoje passando por esse período assim anti-americanismo que a gente passa, você acredita que a América é ainda o grande país onde as pessoas vão tentar esse futuro? Olha, eu não acredito que a América seja esse grande país que a gente tem, até porque essa América que chega para nós é a América ficcionada, né? É a América da ficção, é a América das séries americanas, dos telejornais, dos filmes, né? A gente não conhece muito bem o que está fervendo lá no meio, né? Eu acho que não há essa questão de se, pelo menos o que a novela coloca e das experiências que a gente vê narradas por muitas pessoas, não há questão de se viver num país íntegro. Há a questão de se ganhar dinheiro, né? Tanto é que as pessoas vão, mas elas querem voltar. E não é só porque elas não têm o green card. É porque elas sabem que elas vão passar um período ali muito complicado, muito difícil, até de suspensão da vida mesmo. Porque se a gente for pensar na amplitude da vida, a vida não é só se alimentar, não é só dormir, não é só trabalhar. A vida é muito mais do que isso, né? A vida é ter prazer nas coisas, a vida é ter alegria com o que você faz, a vida é procurar não é uma autenticidade, não é essa palavra que eu gostaria de dizer, mas é muito mais além do que sobrevida. E lá eles não têm nem isso. Seria a plenitude do viver, assim, alguma coisa desse falando. tipo. E quer dizer, e o que se busca lá não tem nada de poético, não tem nada de vida, não tem nada de sobrevivência, muito pelo contrário, as pessoas passam o dia inteiro com uma refeição por dia. As pessoas se sujeitam a dormir nos lugares mais insalubres. A própria entrada ilegal lá é muitíssimo complicada, né? Porque você troca, entre aspas, uma vida que você tem. Tudo bem, viver no terceiro mundo é complicado e tal, mas você está dentro do seu país, você tem as suas garantias. O maior medo de uma pessoa que viaja para o exterior é de acontecer alguma coisa lá, um atropelamento, um acidente com um carro, alguma coisa. Porque lá, no exterior, pode ser o país mais civilizado, entre aspas, do mundo, o país que reconheça melhor os direitos do mundo, mas no exterior você é um estranho, você é um estrangeiro. Você não tem respaldo nenhum. Não. Bom, vamos aproveitar, né, a presença da Luciana aqui. E a gente está falando aqui de um pouquinho desse respaldo lá nos Estados Unidos, né, no meio da dificuldade. Você é professora no Instituto Luiz Braille, né? E qual que é a assistência que o Instituto traz para os deficientes visuais? O Instituto ele dá alfabetização, né, que é o que eu faço lá, e também estimulação desde precoce, né, infantil, para os adultos também.
E atividades da vida diária, como se vestir, porque quando as pessoas ficam cegas, às vezes elas perdem essa orientação, né? Como cozinhar, como arrumar a sua cama, arrumar uma casa, né? E o Instituto, às vezes, promove alguns cursos, né? Como foi o meu de massagem, que são profissionalizantes, né? E também o Instituto... Você, além de professora, também é massoterapeuta. Isso. E o Instituto também tem uma parte que tem as pessoas internas, né? Porque o Instituto, na sua história, ele foi fundado para internato. Hoje ele está abrindo para escola, tudo, mas não é uma escola exclusiva, é uma escola que não tira os alunos da sala de aula, é uma escola inclusiva, né? Que as pessoas vão lá só para poder aprender o braille, ter a estimulação necessária para que atuem melhor na escola de ensino regular. E hoje nós estamos com 6 internos. O Instituto também fornece almoço, né, ali para as pessoas, café da manhã. Então dá todo esse tipo de assistência do dia a dia e também como a pessoa está se adaptando à nossa realidade. Como que está a situação no estado? Tem muitos cegos dentro do estado? Tem alguma assistência? Bastante. O que acontece com os cegos? A maioria ficam dentro de casa, presos, não saem, né? Então, às vezes a gente descobre que tem uma pessoa cega, a gente vai ali, busca essa pessoa, traz para o meio da gente, mas muitas vezes a gente não sabe, né, que existe uma pessoa cega e essa pessoa fica dentro de casa. Então, a gente não tem uma média, assim, uma estatística de quantas pessoas, mas passa-se pelo Instituto diariamente de 80 a 100 pessoas e tem aqueles também que vão, depois somem, depois voltam aí, né? E quais são as principais reclamações deles, Luciana? Quando você lida com eles, do que eles mais se queixam, do que eles mais reclamam? Na questão da convivência mesmo, com a família e com o mundo exterior. O que acontece? Na família, a pessoa cega reclama da superproteção, né? Porque a família, ela protege, ela sufoca a pessoa, né, de uma certa forma. A família, ela é muito importante na vida da pessoa cega, mas ela é importante até um limite, né? Dali pra frente, ela passa a sufocar a pessoa, porque ela acha que aquela pessoa é cega, então aquela pessoa tem que ser colocada dentro de uma redoma de vidro, e na verdade não é assim, né? E da sociedade, o que a pessoa cega reclama é o que eu já tinha falado antes, né? A falta de consciência, né? Que eu acho que isso deveria ser uma campanha governamental, né? A falta da consciência que a população tem em relação ao cego, né? Então, muitas vezes a pessoa acha o quê? Que a pessoa cega, porque a pessoa cega, você tem que falar alto com ela, ou você tem que se afastar dela, né? Ou você tem que pegá-la pelas pontinhas dos dedos, né? Então, cegueira não pega, a pessoa que é cega não pede esmola e a pessoa que é cega também não é surda, né? Ela é só apenas cego. Né? Luciana, eu queria agradecer a sua presença. Nosso tempo, infelizmente, assim, esgotou, mas o Mídia está de portas abertas. Sempre que tiver uma oportunidade, que você ou o Instituto Braille tiver o interesse de estar vindo aqui, o nosso programa sempre procura aprofundar dentro dessas temáticas, né? Eu queria agradecer a sua presença. Uma boa noite. Boa noite. E nós voltamos em seguida, vamos dar um pequeno intervalo, vamos conversar com o chefe substituto da Delegacia de Imigração, Jamir Denadai. É só um momento. Bom, estamos de volta. O Mídia foi até a Polícia Federal entrevistar Jamir Denadai. A nossa repórter, Renata Fermo, é quem fez a entrevista. É com você, Renata. Estamos na Polícia Federal para conversarmos com Jamir Denadai, chefe substituto da Delegacia de Imigrantes.
falar sobre a imigração ilegal, pessoas que tentam entrar em outros países. Queria começar perguntando qual é a função da Polícia Federal. A função da Polícia Federal com tange a imigração é a emissão de passaporte e para o imigrante que quer deixar o país. E na imigração que chega ao Brasil, na questão do estrangeiro, é o registro, expedição da carteira, prorrogação de prazo, pedido de permanência, naturalização e outras funções da Polícia Federal no que tange à imigração. Qual é a situação da imigração ilegal dos brasileiros para outros países? Essa situação da imigração ilegal de brasileiros, a gente tem conhecimento não oficialmente, extraoficialmente, de que muitos brasileiros saem do país legal e adentram em outro país e lá imigrem legalmente, ou seja, permanecem irregulares, assim se torna, ficando ele lá na irregularidade, clandestinos ou submisso à imigração daquele país. Quais são os fatores que o senhor identifica como fundamentais para a escolha dos Estados Unidos como principal destino de imigração? Atualmente eu acho que a causa principal é o baixo valor do dólar e a vontade de sair do país para ir aos Estados Unidos, exatamente que os Estados Unidos as opções de trabalho são maiores do que o Brasil atualmente e certamente que aquele cidadão que quer sair do país com direção a outro país, no caso Estados Unidos, quando não consegue visto para migrar legalmente, ele certamente procura o meio irregular, de ilegalidade, para poder chegar àquele outro país. E normalmente ocorre essa irregularidade, a gente tem conhecimento via México. O senhor acredita que a abordagem que a novela tem dado pode influenciar consideravelmente na imigração? Fica um pouco difícil eu citar a novela como um dos principais fatores que influencia a imigração irregular para os Estados Unidos. Certamente, aquela pessoa que não tem conhecimento exato, talvez, vendo essa novela, pode até influenciar. Agora, a gente não tem conhecimento de que ela esteja influenciando no sentido de imigração irregular para os Estados Unidos. Queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores dos riscos de se fazer esse tipo de imigração. Certamente todo brasileiro, ao sair do país, ele tem que estar certo e consciente de que, aos países que necessita visto, ele terá de portar em seu passaporte o visto respectivo para adentrar aquele país. Quando isso não é feito, ele já tem consciência de que ele está indo irregular e vai tentar migrar legalmente. O conselho que eu dou a todos os brasileiros, aqueles que se pretendem deixar o país, que primeiro providencie o visto respectivo para ingresso naquele país. Caso não o faça, certamente eles incorrerão lá, chegando na imigração, em sanções administrativas, com prisões até a deportação e o retorno dele ao país de origem, o Brasil. Trata-se de um problema criminal? Não, a imigração ilegal, a princípio, ela não pode ser tratada como um problema criminal. É eminentemente um problema administrativo de cada país. Certamente que, em muitos casos, pode ocorrer até em ser criminal, dependendo das características de como ela é feita. O senhor acha que tem havido uma imprudência na abordagem da autora? Eu não acredito que seja imprudência dela. Certamente a novela está dando um cunho quase que normal de uma imigração irregular. Certamente que a gente está vendo na novela aí é o que ocorre lá com os brasileiros e os estrangeiros que estão lá irregularmente. Há como o senhor fornecer os números de imigrantes ilegais no Brasil?
Com relação à imigração irregular no Brasil, a gente não tem dados estatísticos que possam identificar a quantidade. Certamente no último recadastramento de estrangeiro em 96 e depois 98, houve um grande número de estrangeiros que se apresentaram para fazer o recadastramento. Só assim a gente ficou sabendo quantos estrangeiros havia irregular no país, não sabendo precisar exatamente o número, mas foram muitos. Certamente, se o governo vier a promover um novo recadastramento, nós ficaremos sabendo da irregularidade daqueles que aqui estão fora do prazo irregulares. E existem pessoas que são presas tentando entrar ilegalmente no nosso país? Não, normalmente, as pessoas, quando vêm ao Brasil ou saem dele, elas são interceptadas primeiramente na imigração. Se for no Brasil, nos aeroportos e nos portos. E ao ser detectada a irregularidade, essa pessoa, certamente, ele não adentra o país. Ele terá de retornar ao seu país de origem. E assim ocorre no mesmo fato quando um brasileiro sai do país legalmente e tenta entrar em outro país irregular. Se ele estiver irregular, certamente ele será detido e encaminhado de volta para o Brasil. Essa deportação parte de vocês, como ela é feita? A deportação normalmente é feita pela imigração dos países. No Brasil, a gente tem feito muito poucas deportações. O governo brasileiro não se predispõe a fazer deportações de estrangeiro que esteja em situação irregular. Muito porque são vários e muitos, e fica difícil, o governo brasileiro não dispõe de recurso suficiente para fazer esse tipo de deportação. Com relação à travessia pelo México, o senhor tem algo a dizer à população? O que eu posso dizer e aconselhar é que nenhum brasileiro se predispõe a tentar atravessar via México, porque a imigração americana era muito rígida e nós temos exemplo aí de brasileiros sendo presos lá praticamente diariamente e poucos deles conseguem o objetivo que se propõe, que é chegar aos Estados Unidos. E normalmente o cidadão é preso lá, ele fica um tempo preso e quase incomunicável. Os familiares ficam aqui no Brasil, principalmente, que estamos falando, cheio de tentar descobrir o que é que está ocorrendo e normalmente não tem resposta, porque a única resposta dada é através do consulado brasileiro lá na Cidade do México. Obrigado pela entrevista, Renata. Vamos para o intervalo e voltamos já com a presença da jornalista Vanessa Maia. Até já! Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do Estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos.
Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. A senhora tem assistido a novela América? Tem, todos os dias. Você acha que a abordagem do autor está tratando a imigração legal pode influenciar alguém querer entrar ilegalmente nos Estados Unidos? Alguns sim, outros não. Porque se, por exemplo, na novela, se a menina
não conseguisse entrar, se fosse presa alguma coisa, acho que muita gente teria medo, mas ela está trabalhando lá, ela conseguiu entrar e está trabalhando, está se dando bem, acho que muita gente vai ter coragem. Ah, com certeza. Eu acho que os meios de comunicação de massa, eles têm que ter uma preocupação muito grande com tudo o que eles veiculam, porque influenciam decisivamente, né? Sobretudo as pessoas que têm menos informação, que não têm acesso à leitura. Elas são extremamente influenciadas pelos meios de comunicação de massa, com certeza. Acho que pode sim. Porque, bom, como posso explicar? Porque mostra que tem como ganhar, né? Você trabalha muito, mas você tem um retorno bem maior do que aqui. Acho que por isso. Ou pode também fazer a pessoa mudar de ideia. Porque tudo que a menina passou até chegar lá, pode ser que as pessoas que têm vontade de ir possam desistir, né? Com certeza, muito. O que passa na novela? Eu acho que sim. Porque a Sol, ela não está passando por dificuldades lá, né? Então parece que está tudo muito fácil para ela conseguir o dinheiro que ela quer e tudo que ela quer conseguir lá dentro. Estamos de volta com o último bloco do Mídia, que hoje aborda os temas sociais dentro da novela América. Professora Vanessa, no caso, a novela América também aborda a questão dos rodeios, né? E ela tem sofrido uma série de retaliações pelos organismos ligados ao maus tratos aos animais de proteção. Você acredita que, por parte da Rede Globo, existe um posicionamento ideológico para sustentar esse tipo de tema? Olha, aí a gente tem que pensar um pouco no suporte que é folhetim, que é novela, né? A rede, é claro que ela tem as ingerências dela, mas são muito pequenas, né? O novelista dentro da Rede Globo, ele tem muita liberdade de trânsito com os assuntos que ele vai tratar, né? Eu me lembro uma vez que eu assistia é claro que eu já vou migrar para outro assunto, mas só para puxar um tipo de raciocínio, que eu assistia uma entrevista do Jô, e ele falava que na época em que ele compôs os personagens dele, a censura implicava muito com um personagem específico que era o Capitão Gay. Porque o exército estava em polvorosa e ninguém queria o Capitão Gay, porque tinha nas suas fileiras, né, gays, enfim, e eles achavam que aquilo poderia ser ofensivo. E a censura deu muito em cima, na época era o Boni, e o Boni falava, não, o Capitão Gay me interessa, eu quero ele na minha grade, ou enfim, né? E certo dia, muito tempo passado, o Jô conta que ele estava no aeroporto, aí que um homem do exército, não me lembro da patente, chamou e disse, olha, eu sou o Capitão Gay, e esse aqui é o meu ajudante de ordens, né? É a Norma Sueli. Quer dizer, pegando esse caso do Jô, que aí é outro tipo de entretenimento, que é outra história, mas um pouco para falar dessa liberdade de criação do artista, né? Colocando até, fazendo uma licença do novelista enquanto artista, enquanto aquele que tem a sua liberdade de criar. Quer dizer, eu não sei se a América sofreu processos judiciais por conta dos rodeios, eu não sei agora. Por que não falar no assunto se ele existe? Né? Também eu penso que os novelistas, eles não se preocupam muito com isso, né? Os rodeios estão aí, essa cultura country, em que eu não vou entrar na discussão se ela vale a pena, se ela não vale, enfim, também mais uma coisa importada, né, pelos brasileiros, essa questão dos rodeios, essa questão de todo um vestuário, de todo um tipo de ser pessoa, né, de ser um cara peão, de ser um cowboy, de ser uma garota de cowboy, mas a questão é que eu acho que a novela faz a parte dela, na medida em que elenca temas do cotidiano, e eu acho também que os órgãos de defesa fazem a parte deles, na medida em que se opõem a isso, que questionam, enfim. Não é muito bom você ver a sua imagem no espelho distorcida, né? Ou não é muito bom você ver no espelho que você não gostaria de ver, né? Então, eu acredito que os grupos de defesa dos animais estão reclamando disso, eles estão vendo uma coisa que eles não gostariam. E aí é que abre-se uma outra discussão interessante também, se a gente quiser desenvolver, que é a seguinte: como as mídias, elas têm a prerrogativa de sugerir temas sobre os quais a população deve pensar, até que ponto também você trazer uma novela com uma cultura de rodeio não vai acabar fomentando isso na cabeça das pessoas, né? Porque a audiência da novela, ela está muito inconstante, em alguns momentos ela tem até caído, né? E a Globo andou revendo, assim, uma reestruturação,
né, no quadro dos diretores da novela, tudo isso para produzir, de repente com uma nova ideia, né, um novo conceito. Mas a gente sabe que essa indústria country, ela movimenta muito dinheiro. Então, não seria de repente por isso? A Globo, ela tem se preparado para realmente estar ganhando mercado. Eu não estou ganhando tanto mercado com a novela, com relação a essa abordagem, mas nos periféricos, no que é tangível à moda country, eles estão se criando um subsídio, trazendo essa discussão à tona? Reservando um nicho? Reservando um nicho. Olha, acho que não. Acho que não, porque a novela é um produto muito rentável. Novela no Brasil vende muito. Novela consegue muito anúncio, novela consegue muito dinheiro e novela licencia marcas. Né? Você já tem uma marca de calçados que está saindo com todo o licenciamento do carimbo da América. Quer dizer, então não é por isso, não é em busca de um novo nicho, penso que não. Não é esse nicho que construído agora vai dar suporte à novela, entendeu? Porque a novela por si só vende muito. Se a gente for pensar que 70% da população brasileira, quando chega em casa à noite do trabalho, senta para ver novela, você pensa que aquilo é uma atenção, nesses dias conturbados que a gente vive, é uma atenção única que você consegue de um telespectador. E essa população que senta para assistir a novela, ela se vê ainda representada dentro das novelas, como se vê antigamente nas novelas de Dias Gomes e Janete Claire, tipo Irmãos Corais, Pecado Capital? Olha, a população se vê representada porque não é a novela que as representa, é o link imaginário que elas fazem com aquela história, entendeu? Eu não sei como explicar isso melhor, mas a questão é que um folhetim, ele precisa trazer um mínimo de elemento, né, uma quantidade mínima de elementos para que o público possa nele se projetar e ali depositar seus anseios, suas questões, suas angústias, enfim. Quer dizer, então se eu tenho uma história que tem uma mocinha, que tem um mocinho, que tem um vilão, que tem uma vilã, eu tenho a trama do folhetim. E a partir dali, o que acontece são nuances. Agora, essa questão da população brasileira se ver representada em novelas já é, como você disse anteriormente, algo que não é novo, né? Tinha Dias Gomes, tinha Janete Claire, mas também tem outros novelistas, tem Manuel Carlos, tem Benedito Rui Barbosa, quer dizer, então a gente não parte do pressuposto que a novela, ela traz um kit, um pacote de representação único, entendeu? São várias as possibilidades e eu penso até que as pessoas vão fazendo seu menu. Mas nem no caso da Glória Pérez, que aborda tantos temas assim, sociais, ela está sempre levantando essas temáticas assim, bem realísticas, que às vezes ficam de fora das rotinas das novelas, do conteúdo, do contexto. Eu penso que a Glória Pérez, porque cada novelista, na verdade, ele estabelece um tipo de diálogo com o seu público, né? E a novela seria, então, nada mais, nada menos do que o suporte para o link com esse diálogo. E eu penso que a Glória Pérez, ela é uma novelista muito contemporânea e muito cosmopolita. Ela é uma novelista de cidade. E, sobretudo, as novelas de Glória Pérez talvez tenham uma aceitação maior da população, porque as novelas de Glória Pérez têm o que toda cidade tem. Um núcleo rico, um subúrbio, você via em O Clone, que tinha o subúrbio, que tinha o núcleo rico, agora novamente em América, que tem o subúrbio, que tem o núcleo rico, quer dizer, então ela coloca muitos elementos em cena e fica difícil a gente não achar uma possibilidade de interface com a obra dela. Porque, na verdade, todos os elementos, em maior ou menor escala, em maior ou menor quantidade, dialogam conosco. Quer dizer, a novela, então, como produto de uma indústria de cultura que produz em grande escala, ela, na verdade, procura fazer o quê? Ela foca no gosto médio, né? Ela não vai colocar temas complicados para se debater. Veja, e eu não estou associando complicado a delicado, porque delicado a novela trata. Né? A novela tratou de drogas, a novela tratou das crianças desaparecidas, a novela agora trata de toda essa questão dos maus tratos aos imigrantes. Cleptomania também, né? Um elemento novo. Exato, da cleptomania. Agora, o entendimento que se constrói sobre os problemas, e é isso que eu queria falar, é um entendimento de aceitação média. Não tem as complexidades.
Porque para as complexidades basta a nossa vida. E se a gente fizesse talvez um folhetim que fosse absolutamente fiel à vida diária que a gente tem, certamente ele daria muito pouca audiência, porque a gente quer o sonho, porque a gente quer o encontro, porque a gente quer a possibilidade que a gente não tem nessa vida aqui. E o que você acha que vai ser o desfecho dessa trama toda que ela tem armado? Bom, eu não tenho dúvida de que a novela vai, de novo, privilegiar os mocinhos, aqueles que tiveram bons comportamentos, aqueles que tiveram bom caráter, entre aspas, e eu não tenho dúvida de que ela pode punir os bandidos, né? Porque, veja, Glória Pérez é diferente de Janete Claire, que foi a grande mentora de Gilberto Braga. Nas novelas de Janete Claire e Gilberto Braga, quem é mal mesmo. Não tem essa questão... É o vilão. Não tem essa questão de um malzinho disfarçado, de um malzinho gente boa, ou daquele que... Não, quem é mal mesmo. E tanto Gilberto Braga quanto Janete Claire já colocavam de que, olha, pode ser que eles não sejam punidos. Agora, a questão que é interessante na novela é a seguinte: eu não tenho dúvida de que a América vai terminar tudo bem para quem é bonzinho e tal. Por que eu falo isso? Porque a moral, que é o conjunto de valores vigentes aqui nesse país, a moral vigente no Brasil é uma moral que pede uma punição para quem ousou ser demais. E aí ser demais não é só ser vilão. E aí ser demais não é só ser corrupto, não é só ser mau caráter. Ser demais é quem ousou ser forte, o forte na concepção nietzschiana da palavra mesmo, ou seja, quem ousou viver até a extremidade de sua existência a sua vontade de potência, que Nietzsche falava, né? A sua vontade de fazer aquilo que achava melhor para a sua existência naquele momento. Só que a moralidade brasileira não suporta isso. E você tira isso pelos episódios de Big Brother, Casa dos Artistas, na maioria das vezes. Esse último episódio do Big Brother, foi emblemático, mas na maioria das vezes, quem vence os programas são os fracos, são os tadinhos. São as pessoas que choram demais, são as pessoas que têm problemas demais, ou que são legais demais, coco, é porque é a babá, ou porque é legal, é a moça que é tadinha, que tem uma filha sozinha. Mas os fortes são todos limados logo no começo. E quem são os fortes? Não estou entrando numa discussão de caráter, mas os fortes, nesse tipo de entretenimento que é recente, que a Globo trouxe, são aqueles que ousaram viver de verdade toda a potencialidade da sua vida. E daí se é para jogar mesmo. E daí se é para chutar a canela, é para chutar a canela mesmo. E daí se é para beijar, se é para transar, é para fazer isso mesmo. Esses todos são limados. E a novela não suporta esse tipo de moralidade, porque é o gosto médio do brasileiro, a moral vigente dali. Para terminar então, o brasileiro da América, ele é um brasileiro real? Não. O brasileiro da América não é um brasileiro real. O brasileiro de laços de família não é um brasileiro real. O brasileiro, enfim, de vale tudo não é um brasileiro real. Nem o de celebridades é um brasileiro real. O que está no folhetim é um tipo de estereótipo de possibilidades. Mas o que é o real? E o que é o humano em toda a sua potencialidade? A gente não sabe. A gente não sabe. Né? Daí toda surpresa com tiros em Columbares. Mas os meninos jogavam boliche, mas eles eram meio estranhos porque eles andavam em turminha e tudo. Mas daí a entrar e matar uma série de pessoas? Quer dizer, o que é o real? Você não sabe, porque no humano há todo um depositário de contradição. E os personagens não são contraditórios, eles são programados. A fala deles é daquele jeito, né? Agora, se a gente for pensar essa discussão do real como uma discussão do que o brasileiro de América, ele tem semelhanças com o brasileiro da vida cotidiana? Tem, claro, porque o cotidiano está todo dentro da tela. Embora bem romanceado, embora bem ficcionado, o cotidiano está lá. Agora, eu penso até que o brasileiro de América não é o brasileiro real, porque se fosse, os brasileiros reais não se projetariam ali. Ninguém quer a vida que tem. De novo, ninguém suporta isso. O real, como a gente já disse aqui anteriormente, o real é insuportável, né? E daí fica difícil de se reconhecer. Bom, nosso tempo infelizmente terminou. E eu queria agradecer a presença da professora Vanessa Maia,
né, e jornalista também. Obrigada. E está convidando as pessoas na próxima semana a estar acompanhando o nosso programa, que sempre traz temas da mídia para você. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta, você pode mandar um e-mail para o programa Mídia, que é o www.media@faesa.br. Uma boa noite para todos. Música